irmãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa com elas e dessa vez a gente vem com um tema muito poderoso. Nós vamos falar sobre oração, que é o primeiro. A oração tem que ser o primeiro, não o último. Sempre buscarmos oração, orar por tudo quanto formos fazer. E nós vamos falar aqui de uma maneira profunda de algo poderoso que Deus realizou através da união da oração de 3 mulheres. Uma mulher colocando-se na brecha, Deus faz coisas poderosas. Imagine quando 2 ou mais se unem para orar, o que Deus não faz. E eu tenho aqui hoje 2 mulheres especiais e eu vou começar aqui com a nossa querida Ana Lúcia, que vai falar sobre uma experiência de oração que nós vivemos juntas aqui em Portimão, já agora, né? Nós estamos em Portimão e vocês vão ouvir ela falando sobre a oração, o poder dessa arma que o Senhor nos deixou. A mãe Ana Lúcia, seja muito bem-vinda, esteja à vontade. É interessante, né? Porque a gente nunca imagina, né? A gente conhece uma pessoa, mas assim, eu te conheci na verdade, eu te conheci assim, numa igreja, e que foi lá em Catanhede, né? Na igreja do pastor Alessandro. E você foi lá, né? Cantar naquela igreja, eu vi você lá em cima cantando. E eu nunca imaginei no meu coração que um dia você seria minha pastora, né? Aí depois aconteceu a mudança de vir para cá por causa do trabalho do meu esposo. E quando eu cheguei aqui, meu esposo falava, tem um casal lá assim, assim assado, que eles me receberam e tal. Eu estou indo para a igreja com eles, mas eu não sabia que era você, que eu já tinha visto. Aí quando eu cheguei, a primeira vez que eu mudei, que eu vi, eu já havia visto. Então nós começamos, né, aquela amizade, e a igreja estava fechada e a gente ia para a igreja de Lagos, não é? E assim, Lagos era um pouco distante daqui e a gente ia, né, nos domingos. Então aquilo não estava assim me suprindo, né, que só nos domingos parecia algo assim religioso. E no meu coração eu ficava, como pode, né, aqui Portimão, uma cidade grande, e não ter uma igreja catedral, né, da família. E no meu coração ficava, não aceito. E quando a gente se reunia, veio para cá, eu conheci Simone, e a gente começou a conversar sobre isso. Não pode ser, a gente tem que, né, fazer alguma coisa, né, para voltar novamente à igreja, para Portimão, reabrir a igreja. Então nós começamos, né, a orar aqui, exatamente aqui nessa sala, as 3, com o propósito, né, de abrir novamente a igreja. E a gente orava, né, tinha uns dias de orar, começamos a orar e na mente estava assim, mas e aí, vai abrir a igreja? Quem vai ser os pastores? Quem vai ser? E eu já visualizava vocês como pastores. Eu olhava assim, gente, mas um homem tão inteligente, né? Porque, conversando, né, com o pastor tão inteligente, o pastor que ora, né, que tem no coração, né? E assim, a obra do Senhor, por que não eles? Eu pensava. Aí você me dizia, não, nós não queremos, o Érico não vai querer, e eu, não, vamos orar. E aí, quando eu estava só com Simone, não pode ser, nós temos que orar, e vai ser eles. E quando vocês indicavam outras pessoas, o nosso coração fechava. Não, vamos orar, não vai ser aqueles, não vamos orar. E a oração foi intensa, né, constante, e a gente seguiu naquele propósito até o Senhor, né, fazer a obra. E essa sala que eu me lembro, ela começou a encher. É verdade. Aí não havia mais lugar, tinha pessoas que ficavam do lado de fora. Aí nós, o pastor já resolveu, nós vamos ter que realmente, né, fazer algo, porque já está enchendo. E conversamos, né, com o pastor presidente, que teve reunião. E aí nós começamos todo aquele trabalho.
aquele trabalho de falar, né, com o senhorio, né, do salão. E Deus foi movendo, foi trabalhando. Aí no dia que eu entrei na igreja, pronto, a igreja está aqui. Mas as cadeiras, eu olhei assim, né, os instrumentos musicais, aí o pastor, não, olha, tá tudo guardado. Olha aí, a mão de Deus, né, foi agindo em cada detalhe. E algumas pessoas que estavam afastadas foi voltando para a igreja. E hoje nós estamos aí, né? Nessa grande... 7 anos. 7 anos nessa grande obra. E Deus tem feito grandes coisas, né? Nesse meio tempo. É verdade. Né? E é interessante que nós estamos completando 7 anos depois deste processo. E a gente falando aqui dá passa um filme na nossa mente de tudo que aconteceu, de tudo que nós vivemos. Realmente a sala começou a ficar pequena, né? A gente lembra que as crianças ficavam lá no quarto com o meu filho mais velho e até o quartinho deles estava cheio de crianças. Então nós tivemos que sair mesmo e começamos a orar, né? Pelo tempo, que era aquilo que nós queríamos. Nós queríamos voltar para o mesmo espaço, né? Porque ele estava fechado. E aí nós começamos a orar para que Deus destravasse, né, as portas e abrisse, devolvesse para nós aquele lugar. E Deus fez, por isso que a Ana falou, Deus fez exatamente assim. A gente voltou, fomos lá, voltamos para lá. Deus, sabe, restabeleceu tudo através do poder da oração. E claro que quando nós começamos a orar, a Ana falou assim, não tem mais ninguém, gente, aí que ficou, né, pra gente poder orar. Eu falei, não, tem sim, tem uma pessoa. Tem a Simone, que é a Simone Cirilo, que está aqui conosco, né. A Simone chegou e a gente começou, né, aquele processo que a Ana contou de orarmos juntas, né, de caminharmos em oração. E aí Simone vai contar, né, essa experiência dela, o que passou na sua cabeça quando a gente falou, vamos orar para a igreja reabrir. O que passou na sua cabeça? Seja bem-vinda, Simone. Realmente foi uma experiência, assim, quando a igreja fechou, né? Pronto, ficamos muito tristes porque a gente tinha que congregar em Lages, né? E realmente era longe. E às vezes a gente não podia ir durante a semana, porque como a gente trabalhava, chegava cansado e tudo, então a gente só ia aos cultos ao domingo. E era muito triste, eu ficava muito triste, porque como você me conhece, você sabe que eu gosto, né, de estar ali, ter oração, e estar na igreja. Então, ter essa experiência de ter um culto só durante a semana, aquilo entristecia muito meu coração. E aí, quando, né, a gente juntamos para poder orar, meu coração se alegrou, porque no fundo, eu tinha certeza que Deus ia abrir as portas, né? Que nós íamos orar e que o Senhor iria fazer alguma coisa, Ele ia responder as nossas orações. E então nós começamos, né? Nós 3 começamos aqui nessa sala e realmente foi uma experiência assim, muito forte. E falando agora, realmente, passa um filme na nossa mente, porque eu comecei a lembrar de cada rosto, né? Nas reuniões, nas células que nós fazemos aqui, a sala cheia, e lembrando, vendo aqueles rostos, é como se eu estivesse vendo agora, aqueles rostos, aquelas pessoas estando aqui e tudo, realmente, pessoas foram libertas, né? E graças a Deus, o Senhor reabriu as portas, assim como a Ana falou, né? A gente orando e buscando, né, em oração, Senhor, e quem serão os pastores e tudo, mas no fundo a gente já sabia que seriam vocês. E pronto, graças a Deus nós estamos aí e realmente é como na palavra do Senhor diz, né? A glória da segunda casa é maior do que a primeira. É verdade, amém, é verdade. A glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira. E nós, queridas mulheres que estão nos acompanhando, ou você também, talvez você, né, um homem também está assistindo este programa, nós somos prova de que a oração conjunta, né, a unidade, a união em oração,
ela é poderosa, poderosa. Nós estamos agora, este ano, novembro, completamos 7 anos, né, dessa história que vocês estão ouvindo aqui, desse recomeço que nós vivemos através da oração. E nós temos um grupo, né, de mulheres, que hoje nós somos 3 mais, né? É um grupo de mulheres que está juntas, que todas as segundas-feiras se reúnem com este propósito de oração. Desde que nós assumimos, né, Simone, esse trabalho, sempre a irmã Ana, a Simone, sempre ali comigo na oração, né, sempre à frente, tudo que a gente fala, vamos fazer, tá sempre ali em oração, nessa equipe, né? E o Senhor tem nos dado graça. Gente, nós temos vivido tantos milagres, né? Nós temos vivido gestações, mulheres que tinham o seu ventre, né, cerrado, e Deus abrindo a madre dessas mulheres, né? Tudo isso através da oração. E eu quero, antes de nós seguirmos, perguntar, né, pedir para que a Ana fale de uma experiência, né, que você viveu através de uma experiência individual, que nós estamos falando aqui de uma experiência coletiva, né, que nós vivemos, né, mas também temos as nossas respostas de oração. Deus, Ele atua nas nossas orações individuais, e eu gostaria que você falasse de uma experiência, né, eu sei que você tem milhares, né, nós temos muitas experiências. Mas sempre há uma dessas, né, uma ou mais que marca, né? Eu gostaria que você falasse sobre ela. Tem várias experiências, mas eu tenho um especial que aconteceu lá no Brasil, que eu fui fazer um exame, né? E uma mulher, quando ela vai fazer um exame ginecológico, né? E é detectado algum caroço, é muito preocupante, né? Sim. E foi detectado e foi uma preocupação enorme para mim, e a gente chega atordoada, né, do consultório médico, e a gente comecei agora, Senhor, porque ainda ia ter que passar por aqueles exames, o caroço estava lá, né, e eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu ainda sou, né, jovem e tal, e eu vou ser acometida por essa doença, né, porque todos sabem que o câncer é uma doença terrível. E fui orando ao Senhor, e um dia eu estava no meu quarto, sentada no computador, e de repente eu senti algo assim que, movendo mesmo naquele momento. Aí eu falei, o que é? Eu sentia algo saindo, né, de mim. O que é isso? O que está acontecendo? E aí eu fui pro banheiro e realmente saiu algo que era tipo um caroço, e até peguei, era duro, sabe? Eu falei, meu Deus, o que é isso? E coloquei assim, olhei e tal. E fui para o médico para ver o que era aquilo. Eles foram fazer um autoexame, né? Que entrava numa sala e assim, para ver mesmo realmente o que era. E a minha irmã me levou. E eu falei para minha irmã que tinha acontecido essa experiência. Ela disse, não, mas tem que ir, né, para ver. Mas eu falava para ela, eu tenho certeza absoluta que Deus me curou. Glória a Deus. Aí coloquei aquela roupa, né? Então eu fui com a minha irmã para o médico, né? E eu coloquei a roupa. E entrei lá no consultório, onde ia fazer um exame. E tinha todas aquelas telas, né, de computador. Deitei lá e a doutora examinou e tal, e falou com a outra lá, comentou algo com a outra. E ela disse assim, olha, não tem nada aí não, pode levantar. Aí eu disse, mas no meu exame, eu mesmo falei, lá no meu exame tá falando que não sei o que é. Mas se eu estou dizendo, se eu sou médica, estou dizendo que não tem nada, pode levantar aí, menina, da cama. E eu levantei assim, eu falei, meu Deus, não podia gritar lá, né? Mas eu queria. E saí, minha irmã estava sentada assim, minha irmã, já? Eu falei, já, e não tem nada. E minha irmã ficou meio assim, porque minha irmã não é evangélica, né? Então ela viu aquilo ali e ela ficou admirada. Nossa! E eu saí dali glorificando a Deus, e nesse dia é interessante que eu ia pregar na igreja, eu ia ministrar.
Então, pensa na menstruação. Você sair do consultório, né, Com um milagre, né? com um milagre nas suas mãos. Então, esse foi para mim um milagre muito especial, né, Glória a que Deus. marcou a minha vida. É verdade. Tem vários, né? Mas se for falar aqui, a gente vai ficar... Mas os milagres de cura, eles marcam muito, assim, porque ainda mais quando se trata de coisas impossíveis para o homem, né? A gente vê Deus atuando mesmo ali, que é só uma coisa para Deus, né? Para o homem, ele tem ali uma participação, mas ele não consegue sarar, ele não consegue curar, né? A cura mesmo, assim, a definitiva é só Jesus que faz, né? Então, Simone, qual o teu milagre, qual a tua história, a experiência de oração que você viveu, né, com o Senhor, que o Senhor te marcou, né? Realmente são muitos, né? Mas eu quero falar de uma história que na verdade foi com meu sobrinho, né? Que há um mês atrás ele levou uma queda e bateu com a cabeça. E na escola não ligaram muito, levantou e tal, não sentiu nada na hora assim, ficou tudo bem. Depois de uns 3 dias ele começou a vomitar e a ter febre. E aí a mãe dele levou ele no hospital e chegando lá descobriu que ele tinha um tumor na cabeça. E o médico falou que não era por causa da queda, ele já tinha o tumor na cabeça e a queda só fez com que aquilo, né, aparecesse. E aí ele ficou internado e eu lembro que era 4 horas da manhã aqui, eu estava dormindo e o meu telefone começou a tocar e aí eu atendi, era, né, a minha cunhada, e ela desesperada no telefone, não conseguia nem falar, chorando muito, e eu tentando tranquilizar ela, né, porque os médicos disseram que o meu sobrinho teria que passar por uma cirurgia urgente e que corria o risco dele não sobreviver, porque era uma cirurgia muito delicada, porque o tumor estava muito grande. E eu, na hora ali que ela me contar aquilo, eu tentando tranquilizar ela, mas só Deus sabe como o meu coração ficou. E eu então consegui ali tranquilizar ela, né? E falei para ela que estava nas mãos de Deus, que eu tinha fé que Deus ia fazer um milagre. E ali então ela desligou o telefone e naquela hora ali, do jeito que eu estava, sentada na cama, eu só caí pro chão. E eu comecei a orar, eu comecei mesmo a clamar pela vida dele. E comecei a falar com Deus, comecei a clamar. E depois eu fiquei uns minutos em silêncio. E era como se eu ouvia a voz do Espírito Santo falar no meu ouvido: calma, eu estou no controle. E ali então eu me tranquilizei. No outro dia eu liguei para ela, conversei com ela, falei para ela poder ficar calma. E aí ele começou um tratamento de 30 dias no antibiótico e foi uma confusão naquele hospital, porque a médica queria fazer logo a cirurgia, o outro médico não concordava e foi pede mais exame, pede exame, pede exame e o tumor estava muito grande. E aí o médico optou por fazer um tratamento de 30 dias no antibiótico. E aí fizeram esse tratamento no antibiótico, o caroço ele diminuiu, né? Só que aí teve que passar pela cirurgia. E a minha cunhada, ela não queria que ele passasse pela cirurgia, porque a médica falou, se ele passar pela cirurgia, pode correr o risco dele morrer. Mas se ele também não fizer a cirurgia, pode correr o risco dele perder os movimentos, porque ficou um pouco de pus e aquilo estava comprimindo o cérebro dele. Aquilo inchava e estava apertando o cérebro dele. E eles falaram que tinha que fazer a cirurgia urgente. E aí, mais uma vez, eu fui pro joelho e clamei ao Senhor e falei: Deus, eu não aceito, Senhor. Já há um mês que esse menino está no hospital e esse reboliço, eu sei que o reboliço era Deus trabalhando. Mas falei: Deus, mas tem que chegar, Senhor. Eu sei que se for da vontade do Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor cura por completo. Mas se for da vontade do Senhor dele passar por essa cirurgia, ele vai ter que passar por essa cirurgia. E eu orei ao Senhor naquela noite, falei mesmo, determinei, falei: Senhor, que até, Senhor, o final da semana, meu Deus, isso esteja assim, né, com uma resposta mais clara. E
E aí realmente os médicos chegaram e disse que ele tinha que passar pela cirurgia. E aí levou ele para o bloco da cirurgia. E graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. E ele está se recuperando muito bem. Já está bem e não corre mais risco. Então assim, a oração, quando nós clamamos mesmo e colocamos a nossa confiança no Senhor e confiar nele, deixar ele agir, o Senhor age. Então essa é uma experiência assim, que eu vivi, né, durante essa semana, milagre, né? Milagre da fazer isso. Só temos. As experiências de cura são marcantes. Eu gosto muito desses milagres, né? Porque a gente vê, como a gente estava trabalhando na igreja esses dias, né? Deus ainda faz milagres. A gente vê que Ele continua operando, Ele continua fazendo. Quem parou de fazer o que é preciso para alcançar somos nós, né? A gente está, né, voltando, deixando para trás esse princípio, né, que é a oração. A oração ela é poderosa, ela não pode morrer. Né? Nós temos que continuar orando, temos que continuar, como aqui em Colossenses, capítulo 4, nós lemos essa palavra e vamos falar rapidamente. Colossenses 4:2, que diz: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Né? Então, essa bênção que Deus, Jesus ensinou isso, né? Jesus, Ele próprio orava, né? Jesus nem precisava de orar. Jesus não precisava, mas Ele orava para nos ensinar que isso é saudável, isso é relacionamento com Deus, isso traz milagres, né? Ele orou para se preparar para a cruz. Então a oração ela é tudo, ela é preparação, ela é conversa, é o nosso alimento, né? É o nosso alimento, oração e Bíblia. É o manual do cristão, Bíblia e oração, queridos. Então, meninas, eu quero louvar o Senhor pelas vossas vidas, por este tempo, por vocês fazerem parte da minha vida, né? Eu sempre gosto de mencionar quando eu vou ministrar nos lugares, eu sempre ressalto isso sobre essa história que nós vivemos, que através dessa história, hoje nós vamos viver mais uma vez, né, mais um ano, nós vamos viver um encontro de mulheres que atrai mulheres de todos os lugares, né? Se nós não tivéssemos nos unido aqui, talvez Deus poderia fazer por outra via, mas como Deus viu em nós, mulheres de posição, de joelhos dobrados, né, que nós precisamos ter joelhos marcados, o Senhor viu isso, nós vamos, não, eu posso confiar nessas mulheres, eu posso contar com elas para algo maior. E nós vamos viver, estamos vivendo, né, uma imersão, que é algo grande, que é algo maravilhoso que Deus colocou nas nossas mãos. Nós estamos aí trabalhando para mais um ano, em outubro, dia 29, vamos viver uma imersão, que é um encontro de mulheres de todos os lugares. Então a gente recebe mulheres de várias partes, e é um trabalho feito por nós, né, juntas, pessoas simples, pessoas comuns, que Deus levantou, e nós unimos o trabalho e fazemos essa obra poderosa, curando mulheres, né? Vendo mulheres se levantando, vendo mulheres sendo curadas, transformadas. Foi para isso que Deus nos uniu, e eu louvo ao Senhor pela vida delas. Eu sempre falo, né, daquilo que a gente viveu, de como a Ana chegou na minha vida, que eu estava num ponto assim de tristeza profunda, e triste também pelo mesmo motivo, né, que eu e a Simone, que caminhávamos na mesma igreja, estava com uma tristeza profunda na alma. Mesmo a gente indo servir em outro lugar, nós estávamos muito despedaçadas, porque a nossa igreja havia se fechado. Então, quando a Ana chegou e ela começou a me motivar, não, mulher, vamos embora, vamos pra cima. A Ana é meio assim, gente, eu sou melhor quietinha aqui, mas ela é animada, né? E a Ana ficava, bora menina, não, nosso Deus, vocês não vão ficar assim, né? A Ana falava, vamos embora, não, nós vamos abrir, essa igreja vai abrir. Então ela veio trazendo de volta aquilo, né, que Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto, e ela foi um instrumento do Senhor para que eu pudesse, né, enxergar aquilo que Deus queria fazer através das nossas vidas. Então, muito obrigada
Que Deus abençoe vocês. Vamos pra cima! Porque tem muito mais para fazer. Gente, aqui nos bastidores está, como sempre, o Daniel, né? O Daniel Silva, nosso cameraman. E hoje nós temos aqui também um outro abençoado que Deus está alargando, gente, as tendas. O Vinícius, né? O Vini! O Vini que chegou aqui para somar na nossa equipe. E eu quero louvar a Deus pela vida deles também. Tá? E vocês continuem lá seguindo o Instagram do Daniel, Rec Filmes, tá? Rec.filmes.pt. Eu falei errado, Dani? Ele vai colocar aí, gente. Ele vai colocar, deixa rolar. Ele vai colocar aí pra vocês o arroba dele, tá? Pra vocês seguirem. Segue lá o Vini também, tá? Que são pessoas que servem o reino e estão aqui servindo ao Senhor para esse projeto lindo que o Senhor tem nos entregado. Deus abençoe vocês também, em nome de Jesus, e fiquem todas na paz e até o nosso próximo programa. Deus abençoe, queridos.